Oi, 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 galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um episódio do LideraCast e hoje um momento muito especial para mim, que sou coautora do livro O Código Humano. Trouxe para vocês um convidado muito especial. E quando eu digo especial, é especial de verdade. É uma pessoa que vai conectar com o seu coração. Eu vou ler um pouquinho aqui de um trecho que eu separei, que essa pessoa escreveu, que diz o seguinte: seja o seu próprio milagre, seja raiz e também asa. E quando o mundo te lançar ao chão, seja semente, porque renascer também é voo. Seja muito bem-vindo, Carlos Carvalho, aqui no LideraCast. Que alegria estar aqui, eu já estou emocionado. Muito obrigado pelo convite. Estou extremamente feliz, estou extremamente emocionado, né, de já conversar o podcast ouvindo um trecho que fundou, né, o conteúdo do capítulo que eu queria escrever e que dá sentido para a minha vida, que deu sentido à vida toda. Então, assim, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz mesmo. Feliz e honrada estou eu com Que essa bom. história maravilhosa e quis muito trazer o Carlos aqui para que vocês conheçam uma das histórias do Código Humano, que são 23 histórias maravilhosas. Fala um pouquinho de como que a gente se conheceu aí através desse livro, quem que te convidou, o que que é o Código Humano, a sua visão sobre esse legado, que é o nosso livro, Carlos. Sim. Foi o seguinte, a Fernanda, que é uma das organizadoras, junto com a Anísia Gonçalves, com o Getúlio e com o Toshio, em especial, ela é uma grande amiga e minha prima. E ela, desde um outro livro, né, que ela escreveu sobre resiliência, que ela tem me convidado. Mas aí vem a questão da agenda, dos compromissos em São Paulo, fora de São Paulo. Na época eu estava muito tomado pelas gravações do Chefe em Casa, que é um programa de gastronomia com receitas de air fry que eu produzi por 2 anos, assim, muito seguido um programa do outro, e não tive espaço na agenda para poder participar do primeiro livro. Aí no segundo ela falou assim, agora você não escapa. E aí, através dela, do convite dela, eu tive a oportunidade de conhecer outros coautores, e em especial conhecer você no dia do lançamento em São Paulo, que foi dia 25/11, lá na Buzzer, e fiquei muito feliz. E aí, tipo, eu perguntei para ela, Fernanda, eu nunca escrevi, eu já fiz tanta coisa na minha vida, mas eu nunca escrevi. Ela falou assim, acho que é o mais fácil que você vai fazer de tudo que você já fez até hoje. E aí eu comecei a analisar, comecei a pesquisar. E uma curiosidade que também, assim, ela me chamou muita atenção foi sobre estar num livro com mais pessoas. Uhum. A partir de um ponto que você poderia escrever um livro, eu não sei se eu estaria, não preparado, mas se eu estaria pronto para poder contar uma história com princípio, meio e fim. Sim, Apesar que eu tenho uma vida intensa, na parte do livro até falo que às vezes eu tenho a sensação que eu já vivi 200 é anos, verdade. mas eu acho que é muito complexo e o tempo era muito curto, né, para Uhum. escrever. Então, quando se tratou de um capítulo, eu achei muito interessante. E a temática do livro, né, 23 lições do Código Humano. E aí fala do corpo, da alma, da mente, do coração, do sentimento, do humano. E ficou uma mistura que deu certo. É isso. É, e a minha reflexão para escrever foi muito engraçado. Eu tive duas bases muito interessantes assim que eu me inspirei para escrever. Uhum. Porque, como eu disse, foi a primeira vez que eu escrevo, né? Eu já fiz Aham. tantas outras coisas, mas escrever foi a primeira vez. Mas estou apaixonado, É viu? profundo, né, Carlos? Muito, muito, muito. E é engraçado que a gente transmite o sentimento, né? Que a gente guarda na alma, no coração, na gaveta, nas pastinhas, e você põe ele para funcionar, para andar. Uhum. Então é muito curioso e é muito interessante quando esse projeto ele dá certo, como o livro Uhum. já deu certo, e quando a gente vê ele em cores, né, transformado em um objeto de desejo, de ensinamento, que as pessoas podem se aprofundar, tirar pelo menos uma lição dessas 23, eu acho que a gente já vai ficar muito feliz. É isso. E eu uma vez, quando fiz um curso com o Robert Ong,
em Nova York, ele falou sobre o bolo. E eu me baseei muito para escrever junto com os outros coautores. Conta pra Ele gente. fala assim, que se te oferecer uma porção de ovos cru, você comeria? Não. Umas 2 xícaras de farinha. Ninguém come 2 xícaras de farinha. Uma colher de fermento. Ninguém come uma colher de fermento. E aí, quando você junta isso tudo num recipiente e coloca amor, sai um bolo muito saboroso. É E todo isso. mundo come do bolo. Então, eu acho que esse livro, ele tem essa junção de ingredientes distintos, né? Sim. De culturas distintas, de pessoas distintas, né? A gente tem desde o estado mais quente do Brasil, que é Cuiabá. Cuiabá. Depois a gente vai para os mais frios, que são o sul, aí passa por, né, por Minas Gerais, São Paulo, e vem até Brasília, que tem você, e vai dando esse equilíbrio dentro do contexto, e vai moldando o livro. Então, o livro, eu acho que essa particularidade dele de ter os capítulos e cada capítulo contando uma história, representando o coautor, o escritor, trouxe, né, uma remetência para a leitura que acho que incentiva a gente. Se eu Uhum. passar na frente de uma livraria hoje e lesse a capa desse livro, eu acho que eu me interessaria em ler, Com certeza. porque ele desperta essa curiosidade, né, de É. o código humano, né? Então acho que isso atrai um pouco mais. E junto disso tudo, eu sempre falo, e também no meu capítulo, né, eu falo sobre voar sem asas. Eu falo que eu sou inspirado e movido pelo GPS. Uhum. O GPS, ele nunca fala que você errou. Ele sempre fala que está reconectando a Recalculando. rota, Isso. recalculando a rota, refazendo o caminho, mas ele não fala que errou. Uhum. Então, a vida toda, quando eu comecei a escrever esse livro, eu percebi que eu vivi isso. Eu sempre Uhum. recalculei a rota. É, mas eu acho que as pessoas precisam te conhecer um pouquinho mais, sabe? E aqui nesse livro, a gente entende que voar sem asas realmente faz muito sentido com a sua história, né? Você que já passou por tanta coisa, você que é formado em gastronomia, já foi e é apresentador, né? Do programa Do, Chefe do em programa Casa. Chefe em Casa, assim, já fez grandes eventos no Brasil e até mesmo no exterior, já lidou assim com várias celebridades, né? Em bastidores, em eventos. Carlos, quem é você? Conta um pouquinho pra gente aqui, conta. Quem é o Carlos, sabe? Uma conversa com você mesmo, raízes e asas. Você é apaixonado pela sua mamãe, não é verdade? Conta um pouquinho pra gente aí desse legado que você deixou nesse livro que vai inspirar tanta gente. Vamos lá. Eu sou mineiro, tenho 52 anos, eu moro em São Paulo já há 25. Minha primeira formação foi arquitetura, depois eu fiz design, fiz decoração e por um período eu trabalhei com cenografia, fiquei 18 anos criando cenários e ambientes para gravações de filmes, novelas, shows e etc. Olha só. Trabalhei muitos anos com eventos, com produção, grandes festas para grandes celebridades, para muitos atores. Tive o privilégio de fazer um programa da Hebe no antigo Credit Card Ai, Hall, gente. né? Então, assim, foi uma coisa muito incrível. Recentemente eu passei por lá, agora hoje chama Vibra São Paulo. E Uhum. eu tive na saída de acesso para artista, onde eu estive a única e última vez com a Hebe. Oh, Então, assim, foi gente. muito emocionante. Então, eu sou uma pessoa que eu venho lá de trás construindo esse voo sem ter Uhum. asas, né? Sim. Eu nasci no interior de Minas Gerais, minha primeira formação foi por supletivo, eu fiz o primeiro colegial, depois fiz faculdade e fui tocando o barco de acordo com a força da água. Eu Uhum. nunca atropelei a velocidade porque eu não tinha asas para voar. Então eu sempre voava sem asas. Então Uhum. esse é o contexto maior do livro. Hoje eu moro em São Paulo, é a minha residência fixa, mas eu brinco que eu tenho uma segunda casa que é dentro de um ônibus. Ano passado eu fiz 79 mil quilômetros de estrada no Brasil. Praticamente conheci
território nacional, Brasil, todas as capitais. Uhum. Isso trouxe para mim uma bagagem extraordinária. Eu conheci pessoas de todas as classificações, Imagino. desde o Ribeirinha, do Maranhão, até uma pessoa mais sofisticada, até um turista internacional que estava visitando o Jalapão, né? Jalapão. Então, assim, e foi mesclando, né? E tudo isso vai contando a minha história. E por esses lugares que eu passo, eu sempre levo uma lembrança, eu sempre levo algo para minha casa. Então, a minha Uhum. casa também, ela conta a minha história. Quem me convive comigo, quem me conhece, se entra na minha casa, ele vai ver lá a minha primeira obra de arte, Uhum. que foi da Beth Fisch, que é uma artista magnífica de Belo Horizonte, que eu Maravilhosa. amo, Uhum. e eu tenho dela umas telas em casa. Então, assim, era o meu primeiro desejo. Enquanto os outros meninos da minha época, a primeira tela da Beth eu comprei, eu tinha 22 anos. Sim. E nessa época, o desejo de um menino de 22 anos era um Discman. Uhum. E eu comprei um quadro. É. Então, ou é uma bike, né, uma bicicleta, eu comprei um quadro. Uhum. Então, eu sempre tive esse voo diferente dos outros da minha geração. Então, Excelente. e eu fui construindo isso. E passei por coisas muito especiais na minha vida, experiências, assim, únicas. Vivi muitas coisas que eu não gostaria de viver de É. novo. E se viver, tiver oportunidade, eu faria com muito mais sabedoria, com muito Uhum. mais elegância, com muito mais postura mesmo de poder de dizer eu posso ir, eu não devo ir, eu quero, eu não quero, porque o tempo ele vai trazendo sabedoria para a gente, ele vai Verdade. amadurecendo a gente e vai gerando oportunidade. Esse Uhum. livro, ele vem traduzindo, né, um pouco de tudo que eu sou, porque quando eu olho para trás, que eu vejo aquele menino que nasceu lá no interior de Minas Gerais, Qual que é cidade, Ponte Carlos? Nova, Ponte Nova. que andava 2 horas da fazenda até o ponto do ônibus para pegar o ônibus. Se perdesse o ônibus, era só no outro dia. Uhum. E às vezes as pessoas têm vergonha de contar isso. Eu tenho muito orgulho. Eu também tenho. Eu tenho muito orgulho de contar a história. Eu tenho muito orgulho da família que eu tenho, do apoio. Eu e minha mãe, eu cito no livro, a gente é muito mais amigo do que mãe e filho, porque a Uhum. gente sempre compartilhou esse voo. Então, hoje eu entendo que se eu tivesse nascido um pássaro com asas, talvez eu não teria sido tão feliz de ter nascido um ser humano Que com aprendeu a pernas e voar. braços que aprendia a voar sem asas. Uhum. Então, esse é o contexto. E hoje eu estou muito mais dedicado a esses projetos de transformar isso em experiência, em conhecimento, em aprendizado. Excelente. Então, a possibilidade, né, que me trouxe aqui hoje é o livro. Então, eu já te agradeci no início da nossa conversa e continuo te agradecendo o tempo todo, porque o livro, ele tem esse objetivo de Uhum. unir pessoas através do código, É né? isso. E isso para mim foi muito incrível. Estou É. muito feliz. E agora eu tenho assim, diante de tudo isso que você falou, eu tenho algo que vem do meu coração para você, que é engraçado, a sua lição é a lição 14, a minha é a 16, e eu falo justamente sobre como construir um legado positivo. E eu pude me degustar e apreciar da sua história, do que você escreveu ali, diante de tantas coisas que você passou, coisas até mesmo patológicas, mesmo de saúde, Sim, né? Porque foi assim bem difícil para você durante 2 anos da sua vida. Enfim, coisas do acaso mesmo, assaltos, né? Que te deixou também bem ruim. o E uma Covid, né? Que eu sou uma Covid, experiência experiência radical. viva gente do Covid, eu acho que quantas vezes? 13. 13, diagnosticado 13 13 vezes. vezes com o Covid, tá aqui. Acho que pessoas iluminadas, Carlos, é que deixam realmente um legado positivo, né? E quando a gente fala de legado, aqui nesse livro você fala em voar sem asas. E eu acredito que além de voar sem asas, você espalhou
pelos lugares que você foi, pelos lugares que você esteve, não só com a sua energia, mas com a sua bondade, com a sua sabedoria, de cada história ali ter sido uma vivência na sua vida que te deixou sim pelo lado positivo, né? O que eu pude entender do seu legado é que sempre na dificuldade você tentava se reinventar e se tornar mais forte do que essa situação que te deixou naquele momento, né? A gente tem uma história mais ou menos parecida, porque eu também sou mineira, sou de Uberlândia, vim do interior. Meu pai realmente era muito humilde, ajudava meu avô na roça a plantar. Então, a gente tem uma história bastante parecida sobre isso. E eu sou apaixonada pelo simples, né? Porque muitas vezes a coisa mais importante, se eu perguntar, por exemplo, para as pessoas assim, vocês que estão nos assistindo, né, faz essa reflexão. E aí vou pedir o Carlos para fazer essa reflexão também. Mas se hoje, se eu te perguntar a coisa mais importante que você tem na sua vida, o que que você vai me responder? Eu acho que é a fé que me move e acordar todo dia com a esperança de que hoje vai ser melhor do que ontem. E amanhã eu nunca calculo, eu deixo para Uhum, Deus. isso Eu aí. sempre penso muito no dia de hoje, eu foco muito no dia de hoje. A gente escuta muito, ontem é passado, hoje é presente, amanhã é futuro, Futuro. amanhã é futuro, amanhã pertence a Deus. Eu gosto de viver muito o dia de hoje, Uhum, explorar o dia de hoje, apreciar o dia de hoje, aproveitar todos os momentos. É, o compromisso meu mais importante que eu tinha em Brasília hoje era com você. Mas eu uhum. cheguei cedo e eu poderia ter dado uma volta no shopping, poderia ter voltado lá na igreja, a catedral Na lá super catedral. bacana, que eu amo, que eu já fui, já assisti missa lá e tal. Aham. Mas assim, eu fui fazer outras coisas que eu não tinha feito e que eu poderia aproveitar mais o tempo. Então, o Uhum, tempo para mim hoje, ele é o reflexo da minha existência. Eu cuido dele com muito cuidado. Eu tenho uma gratidão pela vida. Eu gosto muito de mim. Eu não tenho problema em morar sozinho, solidão, de não estar relacionando com uhum. alguém ou de ter que estar cercado de pessoas. Para mim, a quantidade ela não significa praticamente Não, nada. O que muito bom. significa para mim é qualidade. Uhum. Hoje eu poderia estar em 10 outros lugares que talvez não seria tão saudável quanto estar com você, quando está discutindo um assunto de um projeto que nós estamos envolvidos, que Uhum. já está envolvendo tantas pessoas, e depois do dia 12, né, que o livro chega nas principais livrarias do Brasil e do mundo, Uhum. a gente vai estar tocando outras vidas indiretamente. Sim, Quem nos conhece vai ficar orgulhoso de ler a nossa é história, verdade. e quem não conhece vai ficar admirado de um livro reunir tanto talento, Sim, tantas experiências e tantos ensinamentos, ensinamentos, que é. eu acho que é a ferramenta que todos nós pretendemos atingir o próximo, Sim, né? com Ensinar um certeza. pouquinho da nossa história, É verdade, é né? verdade. Eu te perguntei o porquê, o que que você seria, né? O que que você tem de mais importante na vida hoje? Tem muitas pessoas que respondem, né? A família, é Deus, é fé e tudo mais. E eu penso que realmente o que a gente tem de mais importante na nossa vida hoje é o nosso tempo. É a gente estar presente onde nós estamos agora e aproveitar esse tempo. Porque sem tempo não existe a felicidade. Vou dar um exemplo, né? A coisa mais importante para mim é Deus, mas se você não tem tempo para Deus, do que vale? É a família, mas se você não tem tempo de qualidade com a sua família, para que que você tem família? Então a gente dá valor muito nas coisas quando a gente perde. Então, assim, a questão do tempo, ela é muito preciosa para o ser humano. O tempo passa, a É. gente nem vê. E quando a gente inspira as pessoas, de alguma forma, né? No livro também eu cito o Cristiano Caporis como um inspirador, né? Ele esteve Uhum, presente no lançamento do livro, ele é um amigo, mas ele é um inspirador. Mas eu lembrei esses dias, eu estava dando uma entrevista, não me lembro qual que era o assunto, mas eu lembrei assim na hora de uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive uma secretária do lar que uma vez ela falou para mim assim, seu Carlos, é engraçado. O senhor tem uma vida tão corrida, tem dia da faxina que às vezes a gente nem vê o senhor entra, sai, toma um café, só vê o senhor tomando café.
E o senhor está sempre aos domingos na igreja. Uhum. E é engraçado porque eu tenho tempo de limpar a sua casa e mais 4 casas durante a semana. Eu tenho tempo de ir no cabeleireiro fazer meu cabelo, eu faço a minha unha, eu vou no mercado, eu levo a minha filha no parque. E eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho Uhum. tempo. E é engraçado isso porque você tem tempo para a igreja. E eu falei para ela, olha, não é tempo para a igreja, é tempo para Deus. É. Porque quando a gente passa mal, a gente não vai no consultório do médico. Quando a gente Uhum. tem um problema no dente, você não vai no dentista. Você acabou de falar. Eu falei, acho uma Suzana. Uhum. Eu falei, Suzana, quando você vai arrumar o cabelo, você não tem que ir no salão? Então, arruma um tempo para Deus. É. Independente da sua religião, da sua crença, da sua fé, arrume um tempo para Deus. E isso, eu vim lembrar disso 10 anos depois. Eu Olha falei, só. já fui inspiração para alguém. O É. tempo meu para Deus, ele já inspirou uma pessoa, pelo menos, curiosamente, querer entender, diante de uma agenda corrida, do entra e sai de um cafezinho e outro, Uhum. eu ter um tempo para Deus. É. Então, o tempo ele é muito precioso. E o Sim. tempo precioso com Deus, ele torna-se um produto que blinda a gente, É uma fortaleza, né? deixa a gente forte, é uma Uhum. fortaleza, deixa a gente blindado de tudo e de todos. E aí, quando passa por uma situação que nem eu passei em abril, eu acho que cabe falar sobre o Uhum. sequestro, e eu fui descartado, né, como se eu fosse um lixo, né, eu fui jogado num abismo. Eu até imagino que na cabeça dos sequestradores, tipo, Uhum. aqui acabou, Sim. né? Acho que eles não imaginavam que a fé me fazia sair dali vivo, me trazia a sobrevivência como um escudo de proteção. Uhum. E quando eu saí do outro lado vivo, eu não me lembro de outra coisa a não ser agradecer a Deus Adeus. pelo tempo que Ele me proporcionou de continuar vivo. É isso. Então, eu sempre falei do tempo. Já fui questionado sobre quando me perguntar, a família não é seu bem maior? Sim, minha família é um dos meu bem maior, mas o meu Aham. bem maior é o É o tempo. Se tempo. eu uso o meu tempo para fazer coisas boas, se eu uso o meu tempo para poder explorar conhecimento, aprendizado e gerar ensinamento desse Uhum. tempo, eu estou fazendo dele o melhor que eu posso e o melhor por mim mesmo. Sim. Né, na vida hoje, a tecnologia, a internet, as redes sociais, elas trouxeram muitos gatilhos positivos. Sim. Ah, a televisão não presta, saiba assistir. Ah, celular, Deus me livre, saiba pesquisar. Uhum. E hoje a gente já tem a inteligência artificial que ajuda muito, mas o Google está aí para tudo. Sim. Então tem os gatilhos e tem as pessoas que a gente às vezes segue nas redes sociais, acompanha. Eu vou citar 2 pessoas aqui que também não é só inspiração, mas que todo dia, de alguma forma, ela dá um ensinamento novo para mim ou para um seguidor novo ou para uma pessoa Uhum. nova. A Silva Popovic, ela fala muito, eu cito ela no livro, Sim, ela cita fala mesmo. muito sobre a comida de verdade. É. As pessoas dão tão importância para restaurantes caros, para comidas bizarras, Uhum. exóticas, e sendo que se um arroz com feijão, gente, é a comida de verdade. É. E eu aprendi, eu comecei a olhar para a comida de verdade muito baseado no ensinamento dela. E a Mazé Doces é uma moça de Carmópolis, em Minas Gerais. Ela se tornou uma doceira fantástica. Uhum. Fazer um merchan aqui para ela, que ela é maravilhosa. E ela fala todo dia de manhã, ela faz um story, geralmente voltando da horta, voltando da academia, indo para o ateliê de doces ou voltando da fábrica. Ela fala: Você já fez o seu melhor para você mesmo É hoje? verdade. E eu já assim, mas muitas vezes. Uhum. E voltando para o tempo, uma outra coisa também que é muito curiosa, eu aprendi também na internet. O André Pimenta, ele mora em Pedra Azul. Todo dia, em torno de 6 horas da manhã, ele faz uma oração matinal. Uhum. E eu coloquei dentro do meu cronograma um tempo para todos os dias assistir a oração matinal Isso dele. aí. Então, aí vem a questão da preciosidade do tempo. Ah, mas é muita coisa para fazer. Você tem tempo? Tem, porque se o tempo ele for bem administrado Uhum. e você tiver a sabedoria de lidar com esses intervalos, né, com Sim. esse espaço, porque, por exemplo, nós estamos num bate-papo super gostoso, falando do livro, falando de história, falando de projeto, de ensinamento, de cultura,
Quantas outras coisas nós poderíamos não estar fazendo agora Sim, isoladamente? com Mas nós certeza. estamos nos dedicando o nosso tempo para um projeto que nos trouxe aqui, que nos reuniu, que nos Verdade. proporcionou conhecer um ao Uhum. outro e que futuramente eu pretendo reunir com os outros coautores, visitá-los em sua cidade, voltar em Brasília para uma tarde de autógrafo, ter você Uhum. comigo. Isso tudo é tempo, e é tempo precioso. É tempo que Preciosíssimo. vale a pena viver. É. E tudo uma questão de planejamento, É, né? Eu acredito que gestão do tempo hoje é a gente planejar as coisas, colocar as nossas prioridades e ter aquela atitude para o que realmente importa, aquilo que vai te trazer o retorno, né? equilíbrio, O né? equilíbrio das coisas, é você estar em paz consigo mesmo, né? Tem gente que fica se cobrando o tempo todo, ai meu Deus, eu não estou tendo tempo para nada. Tá, mas você está tendo tempo para aquilo que realmente importa, né? Porque vamos pensar bem. É impossível a gente fazer tudo, mas aquilo que é importante, tomar banho é importante, você tem que fazer quando? Todos os dias. Comer é importante? Tem que fazer quando? Todos os dias. Ler é importante? Tem que fazer quando? Todos os dias. E assim vai. Amigos são importantes, conexões são importantes, né? Sabedoria é muito importante. Então, eu acredito muito que é tudo uma questão de planejamento. Não, não é só na nossa questão pessoal, mas no nosso profissional também. E É. tudo que a gente vai fazer, a gente tem que realmente planejar. Saiu uma matéria minha, Uhum, num jantar que eu dei na minha casa de pré-lançamento do livro, na Quem. E aí, na hora que a menina da editora me mandou, da Caras, mandou lá, eu falei, gente, mas eu preciso de ver isso. Onde eu compro a revista? Não, não compro a revista, é digital. Eu levei um susto, porque até ontem eu comprava revista, né? A E é gente. gostoso, né? O cheiro da E o revista e livro, do aí eu estava livro. comentando com a Leila que o livro não perdeu essa essência Não ainda. perdeu mesmo. As pessoas entram numa livraria, agora eu tenho observado mais, né? Porque quando a gente torna escritor, você se torna Escritor. importante, né? Você é uma Aham. pessoa com mais sabedoria. Hoje mesmo eu estava na rodoviária de Brasília e eu entrei, eu vi uma senhora perguntando sobre o livro de São Carlos Acutis. E aí ela perguntou do livro, a menina falou que está para chegar, que está esgotado, mas Uhum. ela não entrou ali por conta do livro dele. Era talvez um presente, talvez seria algo que ela queria adquirir ali para ela, ou para Uhum. presentear, não sei. Mas ela passou por toda a prateleira e eu fiquei observando. Aí eu falei, ai, que pena que o nosso livro ainda não está Não tá. lá, porque ela ia ver o livro. É. Porque ela observou todos os títulos e eu fiquei, ela observando os títulos e eu aproveitando o tempo e observando Uhum. ela. Eu falei, gente, bem que a Leila falou. É O isso. livro ainda toca as pessoas, o Toca. livro ainda não está demistificado de Uhum. uma forma que ninguém lê mais. Lê sim. Sim. As pessoas compram um livro, é investimento, é cultura, E né? sabe uma coisa que também, assim, a gente passa muito nos aeroportos, né? E eu já reparei, eu também já li alguma coisa sobre isso, que indubitavelmente o livro ele é sinal de status para as pessoas. É sinal de empoderamento. Então, aquilo ali também não se perdeu comercialmente É dizendo, entende? clássico É ler. clássico ler. A pessoa É, elegante lê, a é. pessoa que é inteligente lê. E, assim, se a gente for fazer uma pesquisa no Brasil, falando de Brasil, porque eu viajei os 23 estados, então a gente consegue 23 estados, faltam três para eu conhecer, mas nesses 23 estados, as pessoas têm sim uma paixão pelo livro, nem que seja para carregar e mostrar para os outros que estão lendo alguma coisa. E a cultura do Brasil, né, hoje, infelizmente, a gente não tem um acesso assim à tecnologia em Kindle, essas coisas tão tecnológicas em alguns lugares do Brasil. Então, ainda são muito carentes, né, de tecnologia, de internet. Ah, Camila, mas assim, você tem certeza disso? Cara, eu tenho certeza disso. Você vai nas populações ribeirinhas do Amazonas, por exemplo, gente, ali tudo chega de barco, ali tudo chega muito difícil. Então, assim, o Brasil são diversos Brasis, não é uma realidade única num país, né? O Brasil é muito grande. E quando a gente tem acesso a esse tipo de cultura em outros lugares, coisas inimagináveis. Pessoas crianças que não sabem escovar os dentes, ainda existe nesse país. E eu falo assim com muita propriedade, porque eu sou uma pessoa muito verdadeira, quem me conhece Sim. sabe. Então, eu acredito sim que o livro é algo muito mais acessível, muito mais gostoso, e é algo. Eu sou suspeita para falar, né, gente? Porque
São 13 livros. Esse aqui é meu 13º filho. Então, quando eu sinto esse cheiro, Cheirinho. é de se emocionar. As É uma pessoas não coisa entendem, muito. sabe? E assim, não existe, o primeiro foi o mais importante, o segundo. Não. Cada livro, cada coisa que você escreve aqui é algo que veio do seu coração. E eu acredito que 23 pessoas, 23 coautores, vamos falar assim, 23 códigos de transformação interligados com sabedoria. E é incrível a gente acreditar, eu chego a arrepiar aqui, que são faixas etárias assim muito parecidas, né? Pessoas de 40, Com 60 e poucos assuntos tão anos, com distintos, né? assuntos totalmente Experiências tão diferentes. imensurável, né? Porque Sim, você pega um texto, eu vou até citar a Jéssica, eu comentei aham, com você aqui nos bastidores, que é um pouco mais técnico, mas é um técnico com uma eficácia, com um com cuidado cuidado, é. e com uma intenção de abrir caminhos, de Uhum, proporcionar conhecimento, né? é É muito verdade. curioso, Sim. porque ao mesmo tempo que a gente tem essa. Eu acho que eu sou um dos mais velhos do livro, né? Já com 54, 3 anos, e tem pessoas bem novinhas, como a Jéssica, que tem acho que Uhum, 22 anos, mas uhum. você vê o contraste da experiência com o poder do Do conhecimento. conhecimento, Então é. você vai lá na frente e aí você volta e você pensa, não é o tempo da idade, é o Uhum. tempo de qualidade, É, sim, com né? certeza. Então, eu sempre foquei muito no tempo como Uhum. preciosidade, porque a qualidade do tempo, ela é muito maior do que a quantidade. Talvez a Jéssica com 22 anos, eu acho, ela tenha vivido coisas, talvez não tão radicais como eu vivi, como o câncer, como o Uhum. sequestro, mas uma experiência que eu não vivi ainda. E talvez para mim, com quase 53 anos de idade, viver uma experiência nova hoje, mesmo que não seja uma experiência muito boa, Uhum. talvez seja interessante, porque vai mostrar para mim mais uma lacuna do tempo que eu não vivi ainda. Verdade, verdade. Então eu tenho muito pé no chão quando eu falo sobre esse poder da fé e do tempo, porque o Uhum. tempo é para todos. É E verdade. cada um administra do seu jeito, Uhum. né? Hoje você saiu correndo de um trabalho, veio para o outro, já está aqui, a gente está nesse bate-papo gostoso, vai sair daqui, eu já tenho um outro compromisso, você tem outro, amanhã é outro dia e a vida segue. Aí as Uhum. pessoas falam, mas como que consegue tempo? É, Porque a gente valoriza o a tempo. gente valoriza mesmo, gente. Não dá para desperdiçar o E eu tempo, estou né? muito curioso para ler o seu capítulo, viu? Ai, gente, eu falo sobre legado e assim, mexe muito comigo porque eu conto um pouquinho, sabe, da minha história, que eu passei com a minha avó, então, é que eu acho que a pessoa que me traz mais a lembrança de legado é a minha avó, porque é uma das mulheres, se não a mulher mais forte que eu já conheci em toda a minha vida. Nós netos, nós até tatuamos, né, a Ai, que estrela de fofo. Davi, os netos da minha avó têm aí a estrela de Davi, em homenagem, né, à família dela, porque o que ela construiu conosco ali, praticamente criando 5 filhos sozinhos, depois os netos que ficavam com ela também, para os nossos pais trabalharem, e tudo que a gente é enquanto valor, É muito veio dela, importante. E uma veio outra dela. curiosidade que é engraçada, eu não sei se você já recebeu algum feedback do livro. Eu presenteei algumas pessoas, eu recebi bem no início da leva das entregas do livro, Uhum. e uma das pessoas é a Bia, que é minha amiga, assim, minha melhor amiga, minha confidente, minha parceira dos vinhos e dos lugares e das Aham. viagens. E ela é, assim como muitos, eu acho que vão ler por interesse de capítulo, né? Uhum. Ela leu o meu capítulo e ela ficou impactada e me mandou uma mensagem muito emocionada e muito emocionante, né, o que ela falou sobre a coragem. Uhum. Ela falou, quando você cita nomes, né, de pessoas que te inspiraram, pessoas que abriram porta na TV aberta para você, como a Débora Celani, Uhum. o Cristiano Caporiz, que inspira, eu sou seguidora dele, são as palavras dela. Uhum. E depois você falar de amor. Amor, é verdade. É, Você é cita muito bem isso. corajoso, porque as pessoas, dificilmente as pessoas falam de amor, as pessoas Uhum. falam de ódio, falam de rancor, falam de Sim. experiências negativas, de traumas.
E você falou, ela falou assim, eu li o capítulo, a sensação que eu li um livro, Uhum. porque ele remete à sua história. Eu te conheço, muitas coisas eu acompanhei, mas tinha coisas ali, por exemplo, que eu soube lendo. Uhum. E isso, eu acho que eu não seria uma escritora, mas hoje eu sou encorajada, baseada no seu texto. Eu fiquei É. tão orgulhoso. Mas é verdade, Eu fiquei tão gente. orgulhoso, porque É eu falei assim, como é verdade. bom você saber que você já tocou Um, uma sementinha, um feedback né? ali. Já uma pessoa já está ali tocada pelo que leu, Sim. né? Depois eu tenho uma outra experiência também muito bacana, o João, que é o meu vizinho, e eu conheço o João desde o ventre da mãe dele, que me Uhum. ajudou na edição da correção do texto antes de mandar para Fernanda. E o João ficou impactadíssimo, porque tinha Uhum. coisas no livro que eu sei tudo da vida dele, porque eu conheci ele no ventre da mãe dele, mas ele Uhum. sabe muito pouco de mim, porque escola, futebol, final de semana, amiguinho. Então, assim, a minha vida é muito distante da vida dele, até em proporções de idade, de Uhum. alfazeres, etc e tal. Mas ele é um menino muito sábio, né? É um jovem, adolescente muito sábio. E ele falou, nossa, assim, tem coisa na sua vida que se você não tivesse contando, eu não sei se eu acreditaria. É. Aí é que eu volto de novo, né? Que parece que eu já vivi 200 anos. E eu acho que até a finitude e quando Deus me permitir, eu acho que eu ainda vivo mais uns É 200. isso. É, Carlos, assim, tem muita história, né? Eu acho que você termina aqui com três reflexões. E uma delas é qual é a história que você quer contar para o mundo, né? Que você quer deixar para o mundo. E a sua história realmente vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Uma história de inspiração. Eu acho que vale a pena aí depois uma biografia, Vamos porque pensar. realmente é algo assim encantador, é algo que vale muito a pena, que vai ajudar não só a inspirar, mas a encorajar mesmo as pessoas, né? Aham. E o Código Humano, gente, são, assim, 23 lições, como a gente já falou, de transformação, de alma, de mentalidade, de legado, de liderança, né? Acho que é muito importante a gente trazer também que o Código Humano, ele fala também de liderança, o tema do nosso podcast, e e eu indico para vocês, não só porque sou escritora desse livro, mas porque sou uma leitora apaixonada por mais 22 histórias que estão aqui. E que Deus abençoe cada um de vocês, escritores que tiveram nesse livro, e que ele faça com que esse livro seja, sim, um best-seller. Seja não, já é um best-seller, né? E convido a vocês a presentearem neste Natal aquela pessoa que você ama com esse livro transformador, que é o Código Humano. Eu sempre faço uma pergunta, Carlos, no finalzinho do nosso podcast, né? Eu acho que tudo na vida da gente é uma questão também de liderança, uma questão da gente se autoliderar. E fala para a gente poder aí se conectar com o nosso público sobre liderança. Qual o significado de liderança para você? Liderar é uma palavra muito forte, né? Uhum. Eu acho que entra um comando espiritual, emocional e muito prático. Eu acho que liderar, em primeiro lugar, a gente tem que estar bem, estar feliz. E aí, a partir desse momento que você consegue constituir um propósito que contagia o outro, que possa liderar o outro a ser um pouquinho melhor do que ele foi ontem. Uhum. Amanhã talvez ele seja um pouco ainda melhor do que ele está sendo hoje. E você equilibrar todo o contexto, né, de uma história de uma pessoa, de uma experiência de vida, você liderar isso e espanar isso para as pessoas entender, não como exemplo, mas como uma forma de entendimento. Uhum. É, eu já fiz, mas eu poderia fazer diferente. Eu não quis, mas eu posso querer. Isso aí. Eu não fui, mas eu posso ir. Uhum. Então, a liderança, eu acho que ela é muito espiritual, ela vem muito de dentro para fora. Que Então, lindo. ela faz a gente se tornar aberto a possibilidades.
Eu lidero os meus sentimentos, eu Uhum. lidero o meu propósito, eu lidero a minha vontade, os meus desejos, para que outras pessoas, através do conhecimento, da leitura do livro, de uma palestra que possa assistir minha, sua ou de outros Uhum. coautores, que torne essa liderança num papel de obstinação. Uhum. Talvez eu não quero ser o Carlos, eu não quero voar sem asas, mas eu posso andar de asas. Perfeito. Eu posso não compreender o que ele quis dizer, mas eu posso ser algo que lidere em mim mesmo o que Uhum. liderou ele a escrever. Então, a liderança, para mim, ela é a Interessante. parte do princípio que você pode. E quando a gente pode, a gente consegue, e nós conseguimos com esse livro maravilhoso que eu recomendo para todos vocês. É isso aí, gente. Olha só, profundo, né? Eu acho que liderança é algo realmente transformador na vida das pessoas para inspirar outras pessoas. E pegando o gancho do que Carlos disse, esse livro, eu acredito que depois de tudo que você falou, também é um poço de liderança para as pessoas, né? Com Para as certeza. pessoas se descobrirem, a se liderarem cada vez mais e inspirar outras pessoas. Carlos, como as pessoas te acham na rede social? Deixa para o pessoal. Ó, no Instagram tá @Carlos Carvalho TV Oficial. Na, é o que mais me procuram. Eu respondo todos os directs. Quando eu não respondo, meu assessor responde. Não deixo ninguém sem responder. Até os haters eu respondo. E se quiser falar comigo também pelo WhatsApp, é 11 99201 2000. Pelo WhatsApp, às vezes eu demoro um pouquinho, porque nem sempre eu estou com o celular disponível para poder estar respondendo. E através do Instagram, meu assessor tem acesso, ele acaba respondendo, então com mais eficácia, contatos para trabalho, lá tem o link da agência ITA, Leandro, ele é maravilhoso, e podem chamar quando quiser que eu estou aí. Eu só tenho que agradecer a você por esse papo maravilhoso. E esse, pessoal, foi mais um LideraCast. Espero que vocês tenham curtido o nosso papo e não esqueçam do nosso maravilhoso livro, O Código Humano. Até mais. Tchau, tchau.